Fala, time! Como vocês estão? Gente, obrigada por todo mundo que tá aí curtindo, compartilhando, comentando. A entrega tá sendo surreal. E hoje eu trouxe um assunto para vocês que quem me acompanha aí sabe que tem meu coração, que é a escoliose, um dos cases que eu mais amo tratar por dois motivos. Um, porque eu amo ver aquela coluna assim, meio torcidinha, se alinhando, e também porque eu vejo que a maioria dessa galera não tem o acompanhamento que deveria receber. Então hoje aqui a ideia desse vídeo, desse conteúdo, é trazer mais consciência para você, te ensinar, né, até identificar se você tem ali uma escoliose ou não, e aumentar o teu grau de consciência, principalmente aos exercícios que você está fazendo dentro da academia, o que pode atrapalhar e o que pode ajudar. Trazendo uma informação base para vocês, a escoliose hoje ela comete ali de 2 a 4% da população mundial. Estima-se que só no Brasil são mais de 6 milhões de pessoas com escoliose. Ela comete muito mais as mulheres do que os homens e geralmente ela acontece ali na adolescência, né? Não existe ainda nada que justifique o surgimento da escoliose. A gente usa o termo que a escoliose ela tem causa idiopática, né? O que se sabe é que desde que o ser humano passou a andar, né, de forma bípede, a ação da gravidade, o empilhamento ali das 33 vértebras começou a ficar um pouquinho comprometido por N fatores, tanto estirão de crescimento, onde um lado pode desenvolver mais rápido que o outro, quanto tarefas do dia a dia, trabalho, etc. E é esse grau de consciência que eu quero trazer aqui para vocês hoje, para vocês estarem olhando o dia a dia de vocês e vendo que pode contribuir ou não para o surgimento de uma escoliose. Então, se esse conteúdo te interessa, já deixa o seu like, já comenta e com toda certeza, já envia para aquela pessoa que você olha e fala: essa pessoa tem escoliose. E vamos que vamos. Primeira coisa que eu quero trazer para vocês aqui, para já deixar claro, não necessariamente porque você tem um ombro maior que outro, você tem uma escoliose. Às vezes, esse ombro maior que outro é só uma alteração na escápula. Escápula é esse osso que fica aqui atrás. Às vezes essa escápula por si só, por alguma alteração, que isso vai ser conteúdo para um próximo vídeo, ela saiu do posicionamento e deixou o ombro mais alto que o outro. Mas olhar para esses ombros também é um indicativo que pode ser uma escoliose. Mas tá aí, fez confusão. Como que eu sei quando é uma escoliose ou não? A escoliose, ela acontece única e exclusivamente na coluna. Ela é uma alteração ali, é como se a sua coluna torcesse, sabe uma toalha? Pegar uma toalha e torcer a toalha? É isso que essa coluna faz, essa coluna se torce, os processos, eles giram, e aí essa parte que torceu vai empurrar essa escápula para fora, ou vai subir o quadril, e é aí que vem a principal queixa de dor de vocês. A maioria das pessoas que chegam aqui no consultório, que tem dor no ombro e no quadril, ou às vezes só no ombro, só no quadril, muitas das vezes tem uma escoliose associada. E se a gente não tratar a causa, não arrumar essa coluna, não derrodar esse eixo, a dor no ombro e no quadril permanece. Por isso que eu falo sempre aqui para vocês, não é tratar só o sintoma, é tratar a causa desse sintoma, entender de onde ele está vindo e aí sim traçar o plano correto de ação. E falando ainda da escoliose, uma informação muito importante que eu quero trazer para vocês é a questão dos graus da escoliose. Até 10 graus de escoliose hoje em dia a gente considera praticamente normal, todo mundo vai ter, então a gente fica ali o alerta, fazendo as correções, adaptando e ajustando, mas é uma pessoa que poderia, no caso, trabalhar com carga axial, aquela barra nas costas, que é algo que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente também. Acima, né, dos 20 graus ali, dos 20 aos 40 graus, é alguém que já requer um acompanhamento mais de perto, já é necessário fazer exercícios mais específicos, é interessante essa pessoa treinar até com o personal trainer para conseguir trabalhar ali a dinâmica das rotações, da inclinação e desses ajustes. O ajuste fino para essa galera faz muita diferença. E acima dos 45 graus, geralmente existe uma indicação cirúrgica, mas, como eu sempre trago aqui para vocês também, essa indicação cirúrgica tem que vir depois de um processo de fortalecimento. Porque às vezes você tem lá os seus 40, 45 graus de escoliose, mas nunca fez um tratamento específico para corrigir essa coluna. Então, se você não faz esse tratamento e já vai direto para a cirurgia, você vai ter uma melhora, obviamente. Essa melhora vai vir às custas de um alinhamento forçado ali, cheio de parafuso, que vai te deixar meio engessado. Então eu quero trazer aqui para vocês algo bem interessante sobre a parte da escoliose. Essa coluna aqui,
seria uma coluna normal. Percebam que as vértebras, ó, estão super alinhadinhas, uma em cima da outra. Então, automaticamente, qualquer descarga de peso, ação da gravidade, qualquer coisa que aconteça nessa coluna, o peso vai cair de forma regular. Então, eu não vou ter compressão de disco, eu não vou ter nada. Eu vou ter o disco ali de uma forma saudável, pensando em hábitos e tudo mais, de uma forma que ele vai receber essa carga da forma correta e não vai trazer nenhuma alteração, nenhuma hérnia, nenhuma compressão, nem nada. E quando eu falo de escoliose, a gente tem geralmente dois formatos. A escoliose em C, que é essa primeira aqui que vocês estão vendo, onde essa coluna abre, pode ser para qualquer lado. O lado que a coluna abre, que é o lado da giba, que a gente chama, é o lado da convexidade, é o lado que aparece ali nos exames. Quando eu tenho uma estrutura que está desalinhada, imagine que eu venho e jogo uma carga axial aqui em cima, uma barra, a pessoa foi lá e foi agachar com a barra na academia. Vocês entendem que a dissipação da carga em cima dessa coluna vai cair de forma irregular? Onde essa coluna está aberta, vai com toda certeza receber mais carga. Se eu aperto esse lado do disco, ele vai esmagar e vai extravasar. E aí, esse esmagamento do disco começa a surgir um mecanismo de hérnia. Aqui, esse desenho da coluna, eu tenho uma escoliose muito mais na parte da torácica, né? Ela pode ser no nível de cima torácica ou na parte de baixo da lombar. Quando ela tem essa alteração na torácica, ela tende a empurrar essa escápula para fora. Então, imagine que aqui eu tenho uma escápula, aqui eu tenho outra escápula e aqui está a coluna com escoliose, né? Uma coluna normal. Ó, quando eu tenho, meu Deus, eu para desenhar sou péssima, gente, me ajudem aí. Quando eu tenho aqui uma escápula, aqui uma escoliose que abriu para cá, essa escápula vai parar aqui em cima. Então, essa escápula sai do alinhamento. E se essa escápula sai do alinhamento, vou mostrar aqui para vocês. Tem uma escoliose abrindo para cá. Minha escápula saiu do alinhamento, meu ombro veio para frente. Vocês conseguem perceber que toda essa região aqui vai sofrer compressão? Se essa região aqui sofre compressão, na hora que eu subo meu braço, opa, pinçou meu tendão. Mas pinçou meu tendão, eu tô com dor no ombro, não porque meu ombro tá ruim, que a minha escápula tá fora do lugar, e a minha escápula tá fora do lugar porque eu tenho uma escoliose. Então esse é o principal ponto de atenção, e no final do vídeo eu vou mostrar para vocês o teste que a gente faz para conseguir identificar se vocês têm ou não ali uma escoliose, super fácil e dá para fazer em casa. Obviamente que a confirmação dessa alteração, ela é feita através de um raio-x. Um segundo caso é a escoliose em S, que é geralmente o mais comum. Geralmente quando a gente desenvolve uma curva para cima, é normal que o corpo desenvolva uma outra curva embaixo na lombar para supercompensar, gerando esse cenário aqui. A escoliose em S, ela abre para um lado em cima e para outro lado embaixo, formando esse desenho do S. E assim como o mesmo princípio da escoliose em C, a dissipação das cargas acontece de forma irregular. E quando eu falo de dissipação de carga, não necessariamente é só a parte de uma barra nas costas, o fato da gravidade estar agindo na gente já interfere. E quando eu tenho principalmente uma escoliose em S, essa alteração começa a aparecer no quadril. Eu vou mostrar aqui uma lona para vocês entenderem. Aqui eu tenho a coluna dela que veio, abriu para cá, e aí ela vem e abre para cá. Vocês conseguem perceber que uma escápula dela tá aqui, a outra escápula dela tá aqui. Um quadril, ó, aqui eu tenho um processo do quadril e aqui eu tenho outro. Esse quadril aqui, ele levantou e ele girou, aumentando a compressão dessa região. Então aqui eu tenho uma compressão muscular que vai irradiar para a perna, pode gerar uma dor do ciático, pode gerar uma dor na cabeça do fêmur, pode gerar tendinite de glúteo, pode gerar inúmeras alterações. Aqui eu já tenho compressão na região do ombro, eu tenho maior tensão no trapézio. Então é uma estrutura, quando eu movimento essa coluna, automaticamente as musculaturas que estão em volta também vão compensar e vão fazer esse cabo de guerra. E esse cabo de guerra é o que muitas vezes traz dor para vocês. Então volto a dizer, não é só olhar para onde está doendo, é estar entendendo de onde vem essa dor. E quando a gente fala de escoliose, eu vejo muita gente passa por aqui e fala, pô, mas eu já treino e tal. Gente, assim como qualquer outro treino, né? Não é você só ir para academia. E pessoas que têm escoliose precisam de um treino muito mais adequado. A gente precisa trabalhar de forma unilateral, a gente deve evitar a carga axial. Vou até mostrar para vocês aqui. Imagine que eu coloquei uma barra nas costas dessa aluna. Percebam que um lado do ombro vai ter muito mais contato que a barra do que o outro. O quadril dela tem um bloqueio aqui, ó, ele não está alinhado. Automaticamente, até o desenho da coluna, se vocês observarem nessa região mais central, ele está totalmente comprimido. Então é isso aqui que acontece quando vocês colocam uma barra nas costas. E aí automaticamente vem desabamento de arco plantar, vem outras alterações aqui que eu não vou me ater.
que acontece se a pessoa tem escoliose e treina assim? Você está piorando a curva. A escoliose por si só já evolui de 1 a 2 graus por ano. Se você não tratar, ela já vai evoluir. Se você não tratar e ainda treinar errado, ela vai evoluir muito mais e vai começar a desencadear mecanismo de dor. Se você vai e opta por fazer uma cirurgia, a sua fraqueza muscular vai continuar, o corpo vai entender como uma agressão e você sai com uma coluna toda parafusada. Eu vou colocar a imagem em algum lugar aqui para vocês verem o que é uma coluna com uma correção da escoliose. Então, antes de partirem para esse ponto, fortaleçam da forma correta. A gente fala muito do alongar, da abertura do lado côncavo, que é o lado do fechamento, da curvatura, fortalecimento do lado convexo, que é o lado que sobe a giba. Esse é o processo básico para corrigir a escoliose. Somado a um fortalecimento de abdômen, somado a todo o fortalecimento da musculatura em geral e do corpo em geral, sempre pautado na avaliação postural. E falando em avaliação postural, eu disse que traria para vocês no final desse vídeo como fazer o teste em casa, né? Então vocês vão se posicionar, pezinhos alinhados, pode deixar o joelho um pouquinho dobradinho ali, vão flexionar o tronco à frente, né? Descer, como se quisesse encostar a mão no chão, como se tivesse ganho um soco no estômago, e vão observar, peçam para alguém olhar para vocês, se um lado da coluna sobe ou não. Caso algum lado da coluna suba, é um teste de Adams, é um teste positivo para quem tem escoliose. Não quero fazer terrorismo aqui com vocês, não é o meu perfil, mas quero muito deixar o alerta de que a escoliose, quando não tratada, ela pode gerar casos sérios de dor, de desgaste, pode comprometer a sua saúde, a sua qualidade de vida lá na frente. Então, tratar não é detalhe, é primordial. E o tratamento acontece sim dentro de uma academia, com fortalecimento específico, com um treino ajustado, com fisioterapia, com liberação miofascial, é um conjunto e é um cuidado constante que vocês precisam ter. Então lembrem, gente, escoliose não é sentença, assim como nenhum diagnóstico é, mas requer cuidado, requer atenção. No próximo vídeo eu vou trazer aqui a comprovação de como o treino funciona, corrige escoliose, traz qualidade de vida, diminui as dores e em muitos casos é muito mais benéfico do que a cirurgia. E agora eu quero ouvir de você, se você quer aí mais conteúdos técnicos como esse, trazendo parte de lesão, parte de alteração postural, parte de estrutura, comenta aqui embaixo se você tem escoliose, se você não tem, se você sente dor, onde é a sua dor, porque eu tô aqui para servir você. E o que você quer aprender vai ser um prazer te ensinar. A gente está aqui nessa construção, dessa jornada de uma vida extraordinária, leve, baseada em bons hábitos. E a tua troca é muito importante para mim. Vejo vocês na semana que vem com os cases maravilhosos de muita evolução e alinhamento da escoliose. Se inscreve aqui embaixo, comenta e manda para aquele amigo que tá, ó, desalinhado na vida.